Olá, começa agora mais um programa Silvana Rezende. É muito bom poder contar com a sua companhia. É um prazer poder entrar na sua casa pela sua TV ou estar com você pelo seu computador. A gente aqui, como você sabe, está sempre falando de empreendedorismo. E você? Você está naquela lista de gente que está pensando em mudar de emprego? Você já sonhou em montar o seu próprio negócio e está faltando coragem? Olha, nós hoje aqui no programa vamos mostrar um exemplo de alguém que realmente mudou de vida e hoje está colocando literalmente a mão na massa. Quem sabe você também se inspira com esse exemplo e também consegue balançar e mudar de vida e ser mais feliz. Chamamos aqui para conversar com a gente o Gabriel Nogueira. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E vamos sentar para você contar para a gente essa história de colocar a mão na massa. O Gabriel é publicitário, não é? Na verdade, Isso. Se formou, fez um curso superior e criou coragem para montar uma fábrica, uma mini fábrica, uma fábrica artesanal de massas, de artesanal de massas. Isso. Mas como é que foi isso? Você primeiro se formou em marketing, não é? Isso. Chegou a trabalhar nessa área? Trabalhei por 10 anos no mercado de comunicação e trabalhei principalmente em agência de propaganda. Cheguei a trabalhar também em um departamento de marketing de uma empresa grande aqui de Ribeirão Preto. E depois de 10 anos na área, já estava um pouco cansado da situação, já não estava mais sendo tão feliz igual era no começo. Daí eu resolvi mudar e investir num hobby que eu tinha, que era a fabricação de massa artesanal. Como é que aconteceu essa história desse hobby, esse gosto por fazer macarrão? Uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu ganhei uma máquina caseira de fabricar massa. Ela é bem simplesinha, ela tem como você laminar a massa e cortar 2 tipos de macarrão. Quem te deu essa máquina? Um amigo meu me deu há muito tempo atrás essa máquina, foi um presente de aniversário. Mas ele deu porque você já gostava de cozinhar? Isso, desde a minha infância, o meu pai sempre cozinhou e ele sempre me ensinou algumas coisas, o básico ali, de arroz, feijão, um macarrão, tudo muito simples, comida caseira. E eu, a vida toda, sempre me virei, aprendi com ele, sempre me virei e fui cozinhando, fazendo minhas coisinhas e tal. E aí foi daí onde surgiu esse presente que me inspirou a começar a trabalhar, a fazer primeiro como hobby e aí depois a trabalhar com a massa efetivamente. Aí você ganhou essa máquina e começou a brincar com essa máquina. Isso. Essa máquina eu usava para o consumo próprio, quando algum amigo meu queria fazer alguma massa, nós nos juntávamos e eu preparava a massa ali na hora. E assim começou. E pouco tempo, 6, 7 anos depois, as pessoas falam, por que você não faz para vender? Investe nisso, é legal, seu produto é bom. Então eu comecei ao mesmo tempo a trabalhar em agência de propaganda e também a ter essa minha segunda renda, esse meu trabalho extra, fabricando massa, mas ainda era uma coisa bem informal, bem fazendo em casa ainda, sem ter muito conhecimento técnico, ia mais ali pela experiência, pela intuição do que eu estava fazendo. E aí, se alguém experimentava e gostava, você continuava naquela receita? Isso, aí fui tocando, fui fazendo as massas, as pessoas, muda isso, muda aquilo, faz assim. Você fazia, no caso, a massa só, massa mesmo, ou fazia o prato? Eu fazia inteiro? Eu fazia as massas, massa seca, né, que é o macarrão, e também fazia os molhos para acompanhar, tive que aprender a fazer os molhos, e também massa recheada, canelone, rondelli,
ravioli, capelete, todas as outras massas aí que eu... Como é que você fazia? Trabalhava no expediente normal, horário comercial, na agência de publicidade? Isso. E que horas que dava tempo de pegar na massa? Era mais final de semana. Eu pegava no final de semana e ficava ali sábado e domingo, eu não saía, não fazia nada, só ficava ali trabalhando e fazendo a minha massa. E é assim aí, que começou. Aí começou. Você ficou assim nos dois por quanto tempo? Ó, tocando as duas linhas, eu fiquei uns 2 anos e meio nessa pegada de trabalhar na agência e de final de semana fazer a massa. Tá. E o que te inspirou, o que te deu coragem realmente de falar, eu vou deixar agora o meu trabalho ou o meu emprego para empreender? A fabricação da massa artesanal é um processo manual, então é muito bom também para a cabeça, porque você foca no que você está fazendo e o tempo passa, você acaba refletindo mais sobre a vida, pensando nas coisas. Então, ela também te ajuda nisso, né? Esse tipo de trabalho manual. Então, eu fui me apaixonando por isso, sabe? Você depende menos de situações, de pessoas. É você e a massa, ali não tem mais o que fazer, não tem menos estresse? Na maioria do tempo, sim. O problema da comida são as datas comemorativas. Período de Natal, agora que vai entrar a Páscoa. Mas é um problema bom, né? É um problema bom. Quando tem muita procura e muito trabalho, é um problema bom para resolver. É verdade. Esse é o único problema, mas é bem simples, bem fácil de lidar. Então, foi justamente esse não estresse, vamos dizer, ou essa sua paixão pelo trabalho ali, que motivou e que fez você criar coragem e deixar a publicidade? Foi. Eu já estava bem cansado, 10 anos na área, já não sentia que eu teria novos desafios. Para eu ter alguma coisa diferente, eu teria que abrir, eu já tive uma agência no passado, eu teria que ter novamente uma agência para eu poder me comprometer, para eu poder me envolver do jeito que eu me envolvia quando eu era chefe. E eu já, para a agência, para o mercado de publicidade, eu já não estava com esse pique. Eu já não tinha mais essa vontade de ser empresário nessa área. Uma vez que você virou empresário, é difícil de você voltar a ser funcionário. Eu era funcionário, virei chefe, voltei a ser funcionário, fiquei um bom tempo ainda, mas eu sentia que faltava alguma coisa a mais na minha vida, um desafio maior. E sendo empresário, você... O que você aprendeu no primeiro momento como empresário e que você aplicou depois voltando a ser funcionário, mesmo quando publicitário? Uma coisa que eu aplico muito, que é importante para quem quer começar, no meu caso, eu trabalho com um produto de muita qualidade. Isso costuma sair muito caro. Então você tem que pesquisar muito, se informar para ir atrás de fornecedores que vão te atender num custo acessível. Porque senão a viabilidade da empresa começa a ficar complicada. Você está dizendo aí já como empresário. Isso. Você procurou então bons produtos para começar direito. Isso. Para começar direito. Mas eu digo nessa relação de o que acontece muitas vezes. O funcionário reclama do patrão. O patrão reclama do funcionário. Você esteve nos dois lados enquanto publicitário. Sim. O que você aprendeu estando como empresário, que você às vezes via seus colegas funcionários fazendo e você falava assim, nossa, mas eu como patrão, eu não concordo com isso. Assim, né, como chefe, eu acredito que eu sou um bom chefe, porque eu sou muito tranquilo, eu me dou muito bem com a funcionária que trabalha lá comigo, que ela me auxilia na cozinha. Eu sinto que eu sou um chefe que eu gostaria de ter. Eu ensino, não fico pegando muito no pé, sou bem liberal com várias situações de adaptação, que a gente vê que o empresário hoje em dia que tem que administrar uma equipe grande de funcionários, começa a ter dificuldade, se abre a possibilidade para mudar um horário. Então, e quando o chefe acha, o líder, o diretor, o patrão, acha que o funcionário não tem maturidade para receber essa autonomia toda? Isso.
O bom é que eu ainda estou no começo, então esse discurso se encaixa para mim nesse momento. Eu acho que se um dia eu crescer, tiver lá meus 10, 15, 20 funcionários, a situação vai mudar um pouco. Mas eu pretendo manter, eu acho que é um caminho viável. Apesar da nossa cultura organizacional aqui no Brasil ser um pouco enrijecida, um pouco mais tradicional, eu acho que existem um pessoal mais novo, com novas ideias, que se adapta melhor a esse tipo de situação um pouco mais liberal. Isso é uma visão do publicitário também. É uma visão de publicidade que é um mercado bem diferente de outros mais tradicionais, como advocacia, contabilidade, que são mais rigidez, sérias, mais rigidez. São mais rígidas. Nós vamos fazer agora um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a nossa entrevista aqui. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Estamos de volta com o nosso programa hoje, falando de empreendedorismo aqui. Gabriel Nogueira é nosso convidado hoje. Ele que teve aí uma coragem, não é, de largar a sua vida como publicitário e
começar a fazer massa, Isso. começar a fazer macarrão, né? E tem muita gente sendo chefe hoje, ganhando muito dinheiro com isso. O que você imagina? Qual que é teu sonho? Ó, o meu foco, na verdade, é crescer. Lógico, todo mundo que quer crescer, mas eu nunca vou me tornar uma empresa com 300, 500 funcionários. Isso nunca vai ser o meu foco, porque a essência da fabricação de massa caseira, ela é um processo todo manual. A partir do momento que você começa a inserir equipamentos, maquinários, perde a essência, muda o produto que você está trabalhando. E começa a perder o controle, você não consegue manter a mesma qualidade. Então, eu quero sim crescer, quero me expandir, quero ser referência no segmento de massa aqui na cidade, quero ser reconhecido por isso. Mas, pela dor de cabeça, também eu não quero ser um empresário com muitos funcionários. Eu quero crescer até determinado ponto e dar uma estacionada ali. E para mim já está de bom tamanho. Você quer ter qualidade de vida Quero também. ter Quer dizer, na verdade, você não quer ter vida. estresse. Não quero. Não quer ter, mesmo que ganhe menos com isso. Ah, com certeza. Você está só na sua empresa há quanto tempo? Ó, oficialmente, em fevereiro agora, faz um ano que ela foi inaugurada. Antes quando eu saí da agência, eu fiquei aí uns 6, 7 meses trabalhando em casa para aprimorar a receita, para entender um pouco mais. Porque eu me joguei, né? Você fez cursos? Nunca fiz nenhum curso de gastronomia, sou autodidata, pesquiso em internet, em livro, e aí fui atrás, fui descobrindo, até para quando eu inaugurar, eu falei, não, eu tenho segurança do que eu estou fazendo. Então foi isso que eu fiz, eu optei por não fazer nenhuma faculdade de gastronomia, eu senti que tinha perdido o momento. E aí? Está ganhando mais do que ganhava como publicitário? Não, mais não. Ainda não, mas sou muito mais feliz. Você não se arrepende? Não, de forma alguma. E você tem uma estrutura? Tem alguém que te ajuda? Você falou que tem uma funcionária. Tenho. A minha equipe é bem reduzida. Na cozinha, onde as coisas efetivamente acontecem, sou eu e uma funcionária. Num espaço bem pequeno também, 65 metros quadrados. Ali tudo tem a parte de cozinha, o estoque, recepção com uma lojinha na frente. Tudo acontece nesse espaço pequeno. Não tem ainda por que expandir, que dá conta ainda de um bom tempo de eu ficar nesse lugar. Tá, e tem mais alguém que te ajuda? Tem. A minha mãe, que é a pessoa que cuida da parte administrativa, financeira e vendas. Porque nessa área não dá para eu cuidar da parte da cozinha e também vender. Compra? Você que faz? Eu que faço, porque eu que tenho que atestar a qualidade do ingrediente que eu estou comprando. Então, é Ceasa, que eu tenho que ir para comprar os produtos, os insumos, ou trazer algumas coisas de São Paulo que são importadas, como a farinha, principalmente, que é uma farinha que vem da Itália. Então, você tem que ir atrás E isso é uma parte que eu cuido, que eu acho que é importante. E hoje você você continua vendendo tanto a massa crua, como você coloca, como também o prato pronto. Isso, lá inicialmente o meu foco era vender o produto congelado para a pessoa preparar na casa dela. Mas a gente tem que estar aberto às adaptações, a gente tem que ver o que o público quer. E aí eu comecei a receber muita solicitação das pessoas, me entrega já o produto pronto, a massa cozida, o molho preparado, uma lasanha montada. Então, isso eu fui me adaptando e hoje em dia eu sirvo tanto o produto congelado para quem quiser levar para casa, quanto ele já pronto, não para consumir lá, mas para o consumo na casa da pessoa. Você trabalha mais horas por dia do que você trabalhava antes como funcionário? Em parte sim, porque quando eu começo a trabalhar, eu fico 7 horas mais ou menos na cozinha. São 7 horas ininterruptas. Em momento eu não paro para ver celular, eu não paro para ver internet, eu não paro para nada. Fora o tempo que você tem fora da cozinha, ou seja, para comprar os ingredientes. Isso, até mesmo para ficar na recepção ali no fim do dia, para conversar com o cliente, orientar, antes mais cedinho para ir comprar as coisas. Então, tem esse tempo. Eu trabalho mais nesse sentido, mas em agência de propaganda, como é de costume, virar a madrugada, trabalhar. Se você fica mais tempo na empresa,
mas com muitos períodos de ociosidade em alguns momentos. Tá. Agora, está trabalhando muito, está ganhando menos, não é? E está feliz assim mesmo. Tô. Nós temos aqui uma pesquisa que a gente levantou, dizendo que a maioria dos brasileiros, metade dos profissionais brasileiros quer mudar de emprego em 2015. Nós estamos aí numa crise, né? Aumentou o desemprego esse ano no Brasil, muitas pessoas estão insatisfeitas com o seu emprego e mesmo assim quer mudar. O que você fala para essas pessoas? Você falaria para essas pessoas? O começo, ele é sempre muito difícil, porque você precisa ter uma forma de se sustentar. E você não vai conseguir tirar empréstimo em banco para pagar os seus equipamentos, para fazer o seu fluxo de caixa. Então você precisa primeiro se garantir. Não dá para abrir uma empresa achando que você vai tirar o seu mesmo rendimento de salário de funcionário em pouco tempo. Tem que ter uma economia, então, para você se sustentar durante um tempo. Tem. Você precisa. O principal é isso. As pessoas acabam desistindo muito por conta disso, porque demora. É em média de 3 a 5 anos para um negócio dar certo, né? Então, antes disso, você só rala, você paga as suas contas, você equipara os gastos com a receita, mas não estoura. Existem casos de que as pessoas têm um crescimento astronômico, mas assim, é difícil da gente se basear por esse tipo de pessoa. O importante é ter esse cálculo, então, e ter esse dinheiro guardado. Isso. Como é que foi? Você é casado. Como é que foi a reação da tua esposa, a reação da tua família, quando você colocou que ia mudar, ia largar o emprego, ia empreender? A minha esposa, ela sempre me apoiou, porque ela via o tanto que eu brilhava, o tanto que eu me entusiasmava trabalhando com a massa. E eu já não tinha essa mesma postura em agência de propaganda. Então ela me incentivava, porque ela estava comigo e ela me queria me ver bem. A família, no começo, eles ficaram um pouco com medo de eu mudar de uma área que eu não dominava, não tinha estudado. Eu tinha feito uma faculdade, então eles tinham um pouco de receio. Hoje em dia eles já aceitam mais, já me incentivam. Você ouviu muita gente falando contra para você não largar? Eu ouvi muita gente falando que eu não deveria trocar de área. Nesse processo do fim, quando eu falei que eu não ia mais sair de agência e que eu ia fazer massa. Nesse processo eu recebi alguns convites de emprego, não aceitei, nem de consultoria. Eu não conseguia mais ficar sentado na frente do computador trabalhando. Então, quer dizer, você se descobriu fazendo outra coisa. Foi. Demorou um pouco, mas eu me descobri fazendo o macarrão e não visualizo outra opção para mim na minha vida se não for trabalhar hoje em dia com cozinha, que é uma coisa que eu gosto. Mesmo a empresa crescendo, independente do tanto que ela cresça, eu nunca vou sair da cozinha, nunca vou deixar de fazer a parte mais básica, que é o primordial ali, isso eu não vou largar, nunca. Agora, você imaginava que você, com 1 ano e meio, depois de deixar a agência e estando em outra área, você ainda estaria ganhando menos do que você estava ganhando lá? Ou você achava que seria mais fácil, menos difícil? Por já ter tido uma experiência, de já ter tido uma empresa, já tive uma agência de propaganda, eu já tinha um pouco ali do conhecimento que as coisas não iam acontecer tão bem como eu esperava, nem como eu planejava. A gente sempre tem aquele sonho de achar que as coisas podem acontecer mais rápido, mas eu já tinha a maturidade empresarial para estar preparado se isso não acontecesse. Então é o que está me segurando. Eu faço o que eu gosto, sou apaixonado por isso, está crescendo e a expectativa é muito boa. Eu não tenho medo do futuro. Ótimo, isso é muito bom. Isso é a característica do empreendedor, isso. né? Uma das características importantíssimas, né? Tem que arriscar. A coragem para o risco, a coragem para o pulo, né? Porque sabe que vai conseguir dar certo, né? Mas para você, além dessa coragem
para o risco. Você buscou, você falou, olha, eu não fiz nenhum curso de gastronomia, fui pesquisar. E na área empresarial, você chegou a fazer algum curso para aprender alguma coisa? Sim, o principal que eu fiz foi um curso no Sebrae. Eu tive primeiro uma consultoria no Sebrae, conversei com o consultor, ele me deu uma orientada geral assim, e me indicou um curso de novos negócios, de formatação de novos negócios. E eu já estava com a empresa acontecendo, mas é bom para você entender um pouco mais das outras áreas que você não domina. Eles sempre dão o exemplo do padeiro. O padeiro sabe fazer pão, mas fazer pão não vai fazer a empresa ir para frente. Só faz o pão crescer. Só faz o pão crescer. Então, você precisa entender um pouco, apesar de não ser a área que eu domino da administração, você tem que entender, você tem que saber, principalmente para a formulação de preço, porque você tem que saber o tanto que você está cobrando para não ter prejuízo e também não cobrar além do que é o que o mercado indica. Ok. Gabriel, olha, parabéns, chegou aqui o nosso tempo. Parabéns pela coragem, parabéns pela ousadia. Obrigado. Nós precisamos de empresários, né, dessa forma, que tenham essa coragem e que sejam felizes, né? Eu acho que o mais importante é isso, né? É planejar, saber o que é. Você teve esse tempo aí, esse estágio com as duas coisas e fez uma transição de carreira, que é algo que a gente está sempre falando, né? Não dá para você pular às cegas, né? Não. Você tem que fazer a transição de carreira. Parabéns mesmo, muito obrigado. Sucesso. A gente vai dar a dica aqui no finalzinho. Como é que chama a tua empresa? Chama O Pastifício. O Pastifício. Isso. Ok. Muito obrigado. Se você quiser saber mais informações sobre a empresa, procura o Pastifício. Opastifício.com. Aí vai achar, Isso. tá bom? Muito grande obrigado. abraço para você. Obrigado. E a gente vai fazer agora um breve intervalo e vamos daqui a pouquinho para o próximo bloco. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim, eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Nós estamos de volta com o nosso programa mais uma vez e agora eu tenho um assunto aqui que mexe na vida de todos nós, que é a internet, né?
Mesmo você, que fala, nossa, eu não costumo acessar a internet, eu não tenho computador, eu não tenho smartphone, mas alguém pode tirar uma foto sua e postar lá. Então, todo mundo está sofrendo algum risco em algum sentido. E para falar sobre esse assunto, sobre as leis aí que regem o uso da internet, nós convidamos o advogado, Dr. Evandro Grilli. Seja bem-vindo. Boa noite aqui ao nosso programa. Doutor Evandro, o que tem de novo, mais novo aí nessa área que as pessoas estão abusando e estão correndo o risco por abusar? Eu acho que o que tem de novo, que as pessoas precisam compreender, e que elas não compreenderam ainda, que nós amplificamos a nossa exposição. No passado, quando a gente fazia um comentário, ou fazia alguma confidência, ou criticava alguém, seja uma pessoa pública ou privada ou não pública, a gente fazia isso para um número muito reduzido de pessoas. E ainda fazia assim, não conta que eu te falei, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas precisam entender que a internet, especialmente as redes sociais, não são a mesa do bar. A internet não é a mesa do bar. A mesa do bar tem 4, 5, 6 pessoas. A internet tem 4, 5, 6 milhões de pessoas te observando. A internet, ela não fica offline, né? Ela não se desliga. Experimenta entrar no Facebook às 4 horas da manhã, naquele bate-papo, você vai ver a quantidade de luz verde que tem acesa ali. Sempre tem alguém olhando, vigiando, curtindo, compartilhando. Então, o que a gente precisa compreender é que aquela nossa vida, que era uma vida da presença, passou para uma vida da conexão, da virtualização. A gente fica o tempo todo na internet. Algum tempo atrás, as empresas discutiam se elas podiam ou não deixar as pessoas no horário de trabalho acessarem o Facebook, o Twitter, aquela coisa toda. Hoje as empresas não têm mais controle disso, porque naquele tempo você acessava esses mecanismos pelo seu terminal de computador. Hoje você acessa pelo seu celular. A coisa mais simples que tem é você parar no semáforo e pegar o celular para ver o que está acontecendo. Você acabou de ver no semáforo anterior. E, muitas vezes, dirigindo, a gente faz isso, né? É automático. É um erro, mas as pessoas fazem isso. Então, o que as pessoas precisam? O que há de novo é isso. É preciso ter essa concepção e entender que, da mesma forma que nós fomos educados quando nós éramos crianças, no sentido de ter uma determinada conduta de postura em alguns lugares, etiqueta. A minha mãe, a sua mãe, dizia pra gente como é que a gente devia se portar quando a gente ia a uma festa, quando a gente ia à igreja ou ao colégio, né? E isso mudou. Hoje, agora nós temos que ensinar os nossos filhos a como se portar na rede social. Então, o que tem de novo para se discutir ainda, apesar da gente já estar falando aí de quase uma década de redes sociais, se a gente somar o tempo do Facebook com o Orkut, MSN, aquela coisa toda, é as pessoas, as empresas e as famílias compreenderem que há uma nova forma de interlocução das pessoas e entenderem que essa fórmula é muito mais profunda e amplificada e que a gente precisa ter as mesmas coisas que a gente tinha quando a gente só se encontrava na sorveteria ou na igreja ou na escola. Etiqueta. Mas muitas vezes as pessoas acabam achando que estão lá ocultas, não é? E falam coisas, escrevem coisas, postam absurdos e desrespeito a outras pessoas, né? Sim. E não acham ou não sabem que podem ser encontradas. Aquela coisa, né? Uma coisa que a internet fez foi ampliar a voz das pessoas com muita força. Isso é bom até para a democracia. Você entra lá, em 5 minutos você dá a sua opinião e você vai ser ouvido por um monte de gente. Agora, o fato é que nós precisamos entender que já existiam leis que diziam que eu tenho direito de me manifestar, vedado o meu anonimato. Quer dizer, eu posso falar o que eu quiser de quem eu quiser, desde que eu assine embaixo. Por quê? Porque ao assinar embaixo, ao me identificar, eu dou a quem foi ofendido o direito de buscar algum tipo de reparação contra mim.
seja ela civil, seja ela penal, seja ela qual for. O direito não mudou, nós já tínhamos leis que garantiam isso. E agora é necessário adaptar o tempo da internet para novas leis. E novas leis estão vindo. Tivemos Lei Maria da Penha, agora tem o Marco Civil da internet. Então, esse Marco Civil, você disse que as pessoas não podem falar sem assinar e lá aparece o nome, o e-mail da pessoa, o perfil da pessoa, né? Então, se alguém se sentir lesado, pode entrar na justiça com uma ação. Pode. E hoje a lei assegura direitos para essa pessoa que se sentiu lesada. Com certeza. Vamos pensar assim, tem 2 caminhos que você pode buscar. Tem um que é o caminho da justiça. Na medida em que você é lesado ali na rede social, você pode acionar o seu advogado, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o delegado de polícia e pedir na justiça a reparação daquilo. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que pelo menos dar um print naquela tela, imprimir aquilo, guardar. Quem tiver um pouquinho mais de habilidade vai saber salvar eletronicamente aquilo, o link daquilo, se a pessoa não tirar do ar, mas imprimir o que está na tela e que é ofensivo já é o primeiro passo. O judiciário já aceita e já admite isso como prova. Mas tem também uma outra coisa que também é eficiente. Quando a gente abre a nossa conta no Facebook, a gente assina um contrato com o Facebook. Ninguém lê aquilo, né? A gente só clica ali no li, aceito e passa para a próxima tela. Então, ali existe a política de postura, aquilo que a gente estava falando de ter a etiqueta. Ali está dito o que você pode publicar, o que você não pode publicar, está dito o que acontece com você e com a sua conta se você ofender. E você tem dentro da própria rede social mecanismos de denúncia de quem, de alguma forma, te causa algum problema ou denigra a tua imagem. Muitas vezes isso é muito mais eficiente do que contratar um advogado e entrar com uma ação. Porque não tem penalidade maior para quem está na rede social do que ser ali bloqueado e não poder postar nada, não poder compartilhar nada, não poder sequer acessar a sua conta. Mas como é que funciona isso? Uma pessoa se sente lesada, ela entra em contato com o Facebook e reclama e o Facebook corta, julga, na verdade. Ela precisa denunciar. Existem ali, por exemplo, se você tem um post ali, se você clicar numa abinha que tem à direita, você vai ver que tem várias situações. Uma delas é denunciar contra spam. Se alguém te marca, por exemplo, numa publicação, você clica ali e você vai ver, essa publicação é ofensiva, aí você vai clicando, vai abrindo um questionarinho, você vai clicando e você denuncia. O Facebook, o Twitter, o Instagram, eles têm mecanismos próprios de verificação e de avaliação daquilo. E às vezes é muito rápido, O que a gente ganhou em termos de legislação para regulamentar a nossa vida nesse mundo virtual? Acabou de ser editado o Marco Civil da internet, que entrou em vigor faz pouco tempo, e ele traz regras, tanto para que as empresas que operam essas redes sociais funcionem, do ponto de vista até de regulação do mercado mesmo, de proibição, por exemplo, de eu vender um pacote de internet para você que prestigia os vídeos que vêm via YouTube em detrimento dos vídeos que vêm via Facebook. Então, o Marco Civil da internet ele impôs para o mercado a neutralidade da rede. Eu não posso criar dificuldade para conteúdos navegarem. Então, mesma velocidade que eu dou para o YouTube jogar os vídeos dele, eu tenho que dar para o Facebook. Outra coisa que o Marco Civil da internet fez e que é muito importante, ele dá para as pessoas alguns nortes. Por exemplo, imagens que envolvam pornografia. Alguém faz um vídeo de alguém sem roupa ou mantendo relações sexuais e sobe isso para a internet. Você pode, com uma simples notificação para o site, ele é obrigado a tirar do ar. Se ele não tirar do ar, você vai ter que entrar com uma ação. Só que isso vai agravar a conduta dele, porque ele tem responsabilidade junto com o usuário para tirar isso imediatamente. Quer dizer, você tem que documentar que você entrou em contato também? Sim, com certeza. Tem que guardar essa documentação? Resguardar essa documentação. Você pode até, hoje em dia você filma. Só que o problema é que se alguém te expõe...
Ele pode tirar o site, mas se alguém viu em tempo, isso pode ser... Pode ter virado um viral, né? Exatamente. Virou um viral na internet. Agora, uma outra coisa. Vamos supor que alguém fale mal de alguém, que alguém poste no Face de alguém alguma coisa e outra pessoa compartilhe aquilo. Essa outra pessoa que compartilhou, ela também responde criminalmente? Se esse compartilhamento vier em forma de confirmação expressa daquilo que está sendo dito pela pessoa que postou anteriormente, você está replicando aquilo e reforçando a divulgação. Você vai ter tanta responsabilidade quanto aquele que compartilhou. Existe também o compartilhamento de alguém que discorda daquilo e defende o ofendido, e de alguma forma se exime. E tem aquele compartilhamento branco, né, que você compartilha e não escreve nada, você só pega aquele post e lança. Aí vai depender do conteúdo do post. Mas, regra geral, na medida em que você compartilha um post ofensivo, em tese você também está ofendendo. Você foi cúmplice daquela ofensa. O problema é que, dependendo do assunto, às vezes você entra em algum post no Facebook sobre algum assunto, tem 20 mil compartilhamentos, né? Você perde um pouco o controle daquilo. Vai ser difícil você identificar mesmo quem fez toda aquela confusão. Quem começou. Exatamente. Por isso que tem que estar atento também, né? Ok, nós vamos fazer uma breve pausa aqui, porque eu quero chamar agora as vagas que nós separamos para você, as vagas de emprego. Analista de sistemas, auxiliar administrativo, fisioterapeuta, gerente de vendas, nutricionista, operador de caixa, secretária executiva, técnico de informática. E se você quiser mais informações, entre no nosso site www.silvanaresende.com.br. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre os riscos do uso da internet. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá.
Voltamos ao programa Silvana Rezende, falando sobre as leis da internet, os riscos do mau uso da internet. Nós estamos aqui com o advogado, doutor Evandro Grilli, que é um especialista nessa área. Estão chegando perguntas para a gente. Antes de ir para a primeira pergunta aqui, eu quero agradecer à audiência, pessoas que estão acompanhando o programa e dizendo que estão gostando muito, que é a Rosa Maria Gaetani, a Débora Zenier, a Maria Aparecida Ribeiro, a Marli de Salles, Chico Pessoa, Flávio Stort Silva, Paulo Perim e muitas outras pessoas. Muito obrigada mesmo, gente, pela companhia. Perguntas que estão chegando. O Tomás Oliveira pergunta o seguinte: já presenciei casos de agressão verbal, violência, ameaças e preconceito na internet. É possível identificar o responsável por essas mensagens? A internet ainda é um território sem lei? Ela é um território de muito difícil controle, porque ela é um território mundial. Você pode estar em qualquer lugar do mundo conectado e falando comigo. Mas hoje a gente já tem mecanismos legais e principalmente tecnológicos, que são até mais importantes que os legais, para identificar da onde vem aquilo. Então, todo mundo que acessa a internet cria um IP, que é o protocolo de internet. Ela é meio que uma digital. Se você tiver num IP fixo, por exemplo, é o CPF ali. Seu CPF, no seu celular ou na sua casa, que tem um modem que você sempre acessa por aquele modem, você consegue, na operadora que te vendeu o acesso à internet, identificar quem é que está fazendo aquilo. Ainda que ele crie um perfil falso. Mesmo que seja um fake? Mesmo que seja um fake. Então eu entro, chego lá na minha casa agora, acesso à internet, crio um perfil falso para denegrir a imagem de alguém. É possível rastrear essa postagem e chegar ao IP da onde ela saiu. Aonde a pessoa procura? O que a pessoa tem que fazer? Hoje nós já temos delegacias de polícia especializadas em crimes virtuais, né? Se não tiver a delegacia de polícia, certamente na sua cidade vai ter um delegado que é especialista nisso. Na nossa cidade, aqui na região, nós já temos isso. Então, lá temos mecanismos para chegar até isso. É possível você desvendar. Por exemplo, o Estado de São Paulo tem uma lei que obriga as lan houses a registrar o RG, o horário de quem acessou. Porque ali é um IP público. Então eu posso sentar ali e fazer alguma coisa, mas as lan houses têm que manter o registro dizendo que o Evandro Grilli sentou naquela cadeira, naquele terminal, das 3 da tarde às 5 da tarde e ficou ali. Porque se tiver saído alguma coisa dali vai saber que aquela máquina... O cadastro vai chegar e vai ser localizado. Em quem estava naquela máquina. O João Paulo Gomes, ele pergunta qual a importância do Marco Civil na internet. Você já respondeu isso no bloco anterior. Agora a Maria Helena Torres, ela pergunta: as empresas podem monitorar o que os funcionários estão fazendo na internet e o que postam nas redes sociais? Eu gosto muito de comparar o passado com o presente para a gente entender que as coisas não mudaram. Uma empresa, ela dava um veículo para o funcionário trabalhar e ela podia tranquilamente colocar um controle de tráfego, de velocidade que ele andou, um tacógrafo para medir isso. Quando a empresa te entrega um computador ou um link de acesso à internet, aquilo é igual o carro dela. Ela podia monitorar o carro para saber a que velocidade você andou e ela pode monitorar o computador que ela entrega para o funcionário trabalhar. Vou mais adiante ainda. Não está protegido com sigilo nem o e-mail corporativo que o funcionário usa dentro da empresa. Então, se ele tem lá o e-mail pedropaulo@empresa.com.br, esse e-mail, esse domínio é um bem da empresa. Ela pode, inclusive, verificar o que ele está fazendo em tempo real. Rastrear, ver o que está sendo postado. Então, ela pode sim, e não vai haver invasão nenhuma de privacidade nesse aspecto, porque aqueles bens, aqueles veículos de comunicação são propriedade da empresa que estão sendo disponibilizados segundo algumas regras. E é importante até, e muitas empresas já têm isso, criar um código de conduta e de postura.
É uma forma de você educar quem trabalha para você no sentido de agir na internet de acordo com as políticas da empresa. O que a gente precisa perceber é que quando eu saio do escritório às 6, 7, 8 horas da noite e vou para casa, eu continuo sendo o Evandro Grilli, sócio de um determinado escritório de advocacia da cidade. A internet, como ela nos deixa 24 horas ligada, mais do que nunca, ela deixou muito claro a indissociabilidade, a impossibilidade de separar o pessoal do profissional. Tá. E se a pessoa, por exemplo, fora do trabalho, tiver feito alguma coisa na sua vida pessoal, postado alguma coisa que a empresa acredita que não é legal, não é moral, não condiz com a empresa, mesmo que não tenha envolvido o nome da empresa, a empresa pode demitir essa pessoa por justa causa ou não? Não, por justa causa vai depender muito da situação, porque a justa causa ela envolve um procedimento específico. É necessário ter o nome da empresa. Ter uma reincidência, é necessário notificar, mas ela pode encerrar o contrato de trabalho a qualquer momento. E é muito clássico isso, nós temos um caso conhecido de público na internet, um diretor de uma agência, de uma empresa de internet, inclusive, estava patrocinando a camisa do São Paulo Futebol Clube no primeiro jogo, que era o jogo do patrocínio, e ele torcia contra o São Paulo, e o time dele ganhou ou perdeu do São Paulo, e logo depois do jogo ele fez um comentário no Twitter. Em seguida ele pediu desculpa, mas só que não adiantou. Ele era diretor da empresa que estava patrocinando a camisa do clube que ele criticou. Na segunda-feira ele foi desligado. Está na internet, procura ali qualquer coisa com alguma palavra em termos do que eu falei. Tem um monte de cases assim. No caso aí ele até denegriu a imagem da própria empresa, mas ele pode se envolver dirigir bêbado num acidente de trânsito que mate algumas pessoas. E é importante as empresas, se elas quiserem estabelecer códigos de conduta nesse sentido, ela faz uma espécie de um contrato com o funcionário dela. Olha, se você cometer isso, ainda que fora daqui, fica incompatível a sua presença aqui. Isso não significa que ele está amedrontando a pessoa, que ele está querendo... o funcionário pode se achar acuado com isso? Não dá para você escrever num papel desse que ele não pode torcer para um determinado time de futebol, coisas que são óbvias, mas se você desenhar situações no sentido de que são situações aceitáveis, né? Não praticar racismo, não beber antes de dirigir, são coisas que decorrem do estrito cumprimento de uma obrigação legal, do estrito cumprimento das leis. Se você estabelecer coisas que são plausíveis, eu não vejo nenhum problema. Nenhum problema. Por exemplo, uma pessoa que usa o computador da empresa para guardar suas fotos pessoais. Uhum. A empresa pode demitir essa pessoa por justa causa nesse caso? Está usando bem ali? Se for proibido, não pode. Se for proibido, precisa estar expresso e a empresa precisa provar que o funcionário tinha conhecimento daquilo. Como eu disse há pouco, a justa causa ela não é tão automática assim. É necessário que você tenha algum procedimento. Então aconteceu uma vez, você precisa notificar esse funcionário que isso está errado e que na próxima ocasião ele vai ser demitido. Se essa falta for grave a respeito desse assunto, pode até ensejar uma justa causa, que normalmente a Justiça do Trabalho vai poder decidir se é justa ou não a dispensa por justa causa, se é correta ou não a dispensa por justa causa. Então, é preciso sentar com a assessoria jurídica, pensar direitinho, ver o que a empresa quer fazer, para ver se o que ela está querendo não é nenhum exagero. Aí nós temos que chamar os especialistas em legislação do trabalho para nos ajudar nisso. Tá. Tem uma outra pergunta aqui que chegou da Joana Nogueira. Como os pais podem ficar de olho nos filhos na internet? E é possível estabelecer regras quanto a sites que eles podem visitar? Essa é uma receita difícil, né? Porque a geração que está começando a ser pai hoje, com pouquíssima idade, já entrega um Palm Top ou um iPad ou coisa do tipo para uma criança. Então é comum você sair aqui e ir num restaurante, tem um garotinho lá de 2 anos de idade paralisado. Eles são melhores que a gente. Exatamente. E essa geração tem uma característica. O cérebro deles já funciona de acordo com essas tecnologias. Eles já nascem desse jeito. Então eles vão ser muito melhores que a gente, mesmo, por mais que a gente tente. E
como é que se faz esse controle, né? Tem duas formas. Tem uma tecnológica, existem programas que rastreiam, limitam links de sites, e inclusive que você pode controlar isso à distância. Basta pegar um profissional da área de TI, tem várias opções no mercado para isso. Você pode customizar aquilo que o teu filho acessa. Vai depender de você instalar esses aplicativos, esses softwares na máquina dele, né? São tão espertos que também eles logo acham outros caminhos, outros links. A outra alternativa, né, é manter um diálogo aberto, não usar a tecnologia para ser simplesmente a babá eletrônica do seu filho, né? E aí não estou falando como advogado, estou falando como pai, né? Então é muito difícil, cada família tem a medida adequada disso. A realidade é que a gente não consegue, por muito tempo, segurá-los, né? Voltando a comparar com o passado, uma vez que as nossas mães e os nossos pais deixavam a gente sair do portão para fora, cada dia que passava a gente ganhava um quarteirão. Na internet, quando você tem até a propaganda de uma operadora que vai abrindo portas, né? Sem querer fazer propaganda para ninguém, mas aquilo é bem explicativo. A internet te abre portas sem fazer você sair do lugar, né? E as crianças não brincam mais, elas ficam conectadas o tempo todo. É um desafio muito grande que a nossa geração, enquanto pais, enquanto avós no futuro, vai ter que lidar e saber trabalhar. E os pais têm que ser firmes e têm que dar exemplo também, né? Tem, com Por certeza. exemplo, no Facebook, eu sei que a idade mínima é 13 anos para alguém se cadastrar no Facebook. Tem muitos pais que com certeza deixam os filhos fazer isso antes. E como é que os filhos fazem isso? Burlando, mentindo, colocando uma data de nascimento mais velho, com a anuência dos pais. Não é? Quer dizer, se o pai procura informação disso, então que exemplo que nós estamos dando? Acho que vai também muito da educação e, como você falou, do diálogo, né? Sim, falar. E quando a família abre mão desse poder de impor limites, sem perceber, ela acaba abrindo a porta da casa dela para que o Estado no futuro venha a impor limites. Nós acabamos de assistir essa semana em Ribeirão Preto uma decisão da Vara da Infância e Juventude que proíbe menores desacompanhados em alguns dos shoppings da cidade. O que é isso? É a família não exercendo o seu poder de fiscalizar aquele menor lá no shopping fazendo coisa que ele não devia estar fazendo, e o Estado se substituindo à família nessa limitação. Isso é muito ruim, porque a gente começa a voltar por um ponto, não estou criticando aqui a decisão, acho que a decisão foi adequada, mas é ruim porque o Estado tem que invadir uma coisa que era muito delimitada, que a gente resolvia em casa. Os pais não conseguiram colocar limite, tem que ter uma outra força pública para fazer isso, né? Tem até que entrar. Mostra o derretimento dessa instituição que é a família, o que é muito ruim. Isso, e até onde nós, pais, estamos errando, né? Exatamente. Que é uma coisa que nós temos que nos perguntar todos os dias, né? Evandro, muito obrigada. Nós tínhamos aqui mais perguntas. Gente, acredito que já tenham sido respondidas aqui no nosso papo com o Evandro. Obrigada. Tinha também notícias que a gente ia ler aqui, que na verdade aumentou muito o número de acessos. Nós estamos aí, né? Nós somos agora o 4º país com maior número de acessos, né? Já quase ganhando do Japão. Então, a gente tem que ter muito cuidado realmente com isso. Muito obrigada pela entrevista e pelas dicas aí, pelos conselhos, não é isso? E você fique de olho, então. Tome cuidado também, como o doutor Evandro disse, né? Faz parte da etiqueta, da boa educação, do bom comportamento. Não vamos fazer ao outro aquilo que a gente não quer que façam com a gente, né? Um grande abraço para você, uma boa noite e até o próximo programa.